Só para deixar claro para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, né, o Radical Candor, ele tem duas... Ele coloca o comportamento das pessoas ali, né? O comportamento da liderança, na verdade, em dois eixos. Um deles é o quanto a gente desafia a pessoa, então se a gente desafia, vamos dizer assim, no nível ideal, se a gente não desafia nada a pessoa, e o outro eixo seria o quanto que a gente se importa com a pessoa. Ou a gente se importa muito, né, ou isso é uma escala, né, ou a gente vai chegar no ponto onde a gente tá nem aí pra pessoa. E aí o Radical Candor é justamente essa parte de eu me importo muito com a pessoa e eu desafio essa pessoa também. Então, o desafio é a gente conseguir tentar chegar, né, nesse nível, né? Mas, aí eu queria saber o seguinte de você, Tomás. Existe um certo risco ali da gente acabar caindo num quadrante ali, não penso que são 4 quadrantes, no quadrante de obnoxious aggression, caso eu tenha pronunciado certo aqui, que é onde a gente desafia a pessoa, mas a gente talvez não esteja, enfim, se importando tanto com a pessoa ali, né? Então, como é que na sua visão a gente pode fazer para tentar evitar cair nesse quadrante? Assim, talvez pareça fácil, se importe com a pessoa, mas talvez não seja tão simples assim. É, 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 é interessante o que você falou, né? Tipo, acho que o livro ele fala muito sobre os 4 quadrantes e sobre como você ir de um quadrante para o outro e de como você, de quais são os riscos em cada um deles, né? Então, acho que a maior parte das empresas vão procurar que os líderes, que a liderança esteja para a direita nesse eixo do desafio, né? Tipo, poxa, eu quero que você desafie as pessoas que trabalham com você. Só que se você não dá contexto, se você não está próximo, entra nesse quadrante de agressividade, né? Entra nesse quadrante parece que é um contexto quase que militar, assim, sabe? Tipo, de hierarquia Uhum. pura, sabe? Então, e assim, de novo, talvez tenham empresas que funcionam bem assim. Talvez tenham empresas que a própria cultura da empresa puxe isso, e são empresas muito bem sucedidas. Acho que vai muito do estilo que a empresa quer. E eu acho que esse tipo de coisa, esse quadrante especificamente, ele meio que ele inibe a inovação. Acho que dá para associar muito bem o Radical Candor com inovação, assim, sabe? Eu acho que se você só ordena, se você não traz contexto, se você não cria um ambiente agradável para as pessoas trabalharem, eu acho que você inibe inovação. Se você é uma empresa ou se você é um time que quer fomentar a inovação, você tem que evitar estar ali. Uhum. Com certeza. E até pegando um exemplo aqui de uma instituição militar, né, que assim, é reconhecida por ter que obedecer hierarquia, né, algo Uhum, imprescindível ali nesse tipo de instituição. Se a gente pegar como o exército, por exemplo, americano funciona, e eu digo isso tendo lido alguns livros sobre como ele funciona, basicamente, hoje em dia, ele não opera somente vamos dizer assim, hierarquicamente. Então, não é só uma ordem veio de cima, você tem que fazer exatamente o que foi dito. Não é exatamente assim. Por que não é? Justamente porque num campo de batalha, ou em alguma situação ali onde a pessoa vê algo diferente do que foi relatado pela posição superior, vamos dizer assim, na hierarquia, ela precisa agir de uma forma diferente para ter uma chance de sair dali com vida, para conseguir alcançar o objetivo da missão, alguma coisa assim. Então, mesmo as pessoas na ponta, elas precisam ter alguma margem de manobra para conseguir fazer movimentações para conseguir alcançar o resultado. Então, a ideia, quando se fala de inovação, para mim é muito isso, né? De beleza, vamos tentar alinhar qual é o objetivo que a gente está buscando aqui, e dado esse objetivo, deixa a pessoa na ponta com margem de manobra para ela conseguir fazer o que é necessário na visão dela para conseguir alcançar. Até porque, se ela está mais próxima da ponta, uhum. ela conhece muito melhor o cliente, o problema ali em questão, ela vai conseguir tomar decisões melhores do que, sei lá, uma pessoa que nunca entrou em contato com aquilo. Sim, sim, faz total sentido. É assim, eu tive minha parte de carreira militar também, né? Eu comecei como engenheiro na Força Aérea Brasileira. E eu acho até sei que livro você está falando, né? Extreme Ownership. Uhum. Fala muito sobre isso, assim, né? Tipo, é um excelente livro de liderança. Acho que o estilo de escrita do autor é muito bom. Mas eu concordo com você. Acho que mesmo em situações ou empresas ou formas de trabalho extremamente hierárquicas, você vai acabar delegando ou instruindo aquela tarefa até o ponto que você consegue dar um bom direcionamento. No caso das Forças Armadas é muito tipo assim, poxa, você precisa saber é que a gente não vai para a guerra aqui no Brasil, mas no caso dos americanos que acabam entrando em guerra, você
você precisa saber que a pessoa que está do seu lado está executando aquela mesma coisa até um certo ponto. Obviamente que ela tem as ferramentas ali para atuar de acordo com os imprevistos que acontecem. Mas acho que é isso mesmo. Assim, se você vai instruir ou detalhar aquela tarefa até o ponto que a pessoa precisa saber para conseguir executar aquilo com um grau de inovação que ela precisa fazer, uma coisa assim. Uhum. Mas até voltando ali pro quadrante, né? Eu acho que o Obnoxious Aggression, também não sei se é assim que pronuncia, né? Eu acho que ele fala muito mais sobre a falta de relacionamento que uma pessoa tem com a outra, sabe? Eu acho que no caso até nas Forças Armadas, assim, eu via oficiais superiores que eram extremamente hierárquicos, que eles ordenavam e não davam contexto, que aí eles caem nesse quadrante mais baixo, mas eu também via líderes que inspiravam, como o próprio livro Extreme Ownership fala, sabe? Não, não é porque a instituição é extremamente hierárquica que você vai ser agressivo com as pessoas. Você pode ser, do mesmo jeito que uma instituição não hierárquica vai acabar tendo pessoas que trabalham de um jeito mais agressivo, assim, no contexto. Eu acho que tem muito a ver com curto prazo e longo prazo também, sabe? Talvez as pessoas mais agressivas, elas estão muito focadas no curto prazo, porque você vai, sei lá, extrair leite de pedra ali da pessoa, porque ela vai fazer aquilo que você precisa naquele momento, mas o relacionamento ele estraga e você não consegue mais, no longo prazo, atingir objetivos talvez mais importantes. Uhum. A dúvida que fica é o quanto tempo esse relacionamento vai durar, né? Porque se estiver muito ruim para um lado, possivelmente ele vai durar pouquíssimo tempo ali. Então é o que a gente tem que pensar também. Exatamente. Eu acho que o livro, né, o framework da Kim Scott é muito sobre relacionamento, né? Tipo, acho que ela ajuda a gente a entender como criar relacionamentos no trabalho. E, de novo, trabalho não é uma família, mas é ótimo você poder ter bons relacionamentos no seu trabalho. E tendo bons relacionamentos, você tem mais, não sei dizer, talvez coesão no trabalho. Você consegue fazer com que mais pessoas trabalhem melhor juntos, sabe? Uhum. E a gente fala, é tudo sobre trabalho em equipe, né? A gente está, acho que já há muito tempo que tecnologia virou trabalho em equipe, assim, é muito difícil de você ser uma pessoa trabalhando sozinha ali, falava, né, aquelas pessoas extremamente inteligentes, mas que não conseguem se relacionar com ninguém, coloca ela num quartinho ali, deixa ela codando, só passa a comida por baixo da porta ali, mas acho que já passou do tempo que os times não suportam ou não comportam mais esse tipo de comportamento, né?